Do Senhor Jesus. Gratidão a Deus por esta noite. Eu quero compartilhar com a igreja um texto, um salmo, na verdade, que eu gosto muito. Salmo de número 126, que nos diz assim o texto: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você pode dizer amém? Tome assento. Deus abençoe a todos nessa noite. Aleluia. Aqui o salmista nos traz uma memória, aquilo que Deus podia fazer e pode fazer, e Deus fez pelo seu povo. Ele está louvando a Deus porque o povo passou um período de cativeiro. Não tinha prazer em louvar, não tinha alegria de estar na casa do Senhor. Não tinha esperança de ser liberto do cativeiro. O cativeiro babilônico trouxe um peso muito grande. O cativeiro babilônico, para aquele povo da época, tirou a esperança de retornar para a sua terra. Aleluia. Mas não foi falta de aviso, não. Deus avisou que viria o cativeiro. Tem gente que só vai para o joelho quando a prova vem. Deus avisa antes, alerta antes, para que a gente entre na presença dele. Deus usou os seus profetas e disse: olha, se vocês não me obedecer, vocês vão ser levados para o cativeiro. Enfim, pagaram para ver, não creram nos profetas. E foi um dos piores momentos da história do povo hebreu. Foi um dos piores momentos, quando tudo parecia perdido. O Senhor se manifesta. O Senhor, aleluia, transforma a tristeza em alegria. Mas eles tiveram que suportar todo o processo. Ele diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram para Sião, então a nossa boca se encheu de riso, nosso cântico voltou aos lábios. E eles disseram: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eu tenho certeza que a pastora Márcia tem testemunhos de muitas situações que ela viveu durante essa caminhada de ministério, para chegar a 10 anos. Não é brincadeira. As pessoas acham que a gente cai de paraquedas, não sabe o processo. E para viver o propósito de Deus, meus queridos, tem que suportar o processo, não tem como. Aleluia. Jesus suportou lá no Getsemane. Olha só, você vai entender uma coisa, que Deus estava dizendo para eles assim: eu estou trazendo vocês de volta, eu quero ensinar para vocês a sua dependência. Aleluia. Eu quero restaurá-los novamente. Eu quero que a sua família seja restaurada. Eu quero trazer um novo tempo de você entender que vou falar tudo, segura aí que eu estou só esquentando a turbina. Deixa eu tomar aqui uma água. Não é simples fato de estar na igreja. Não é pensar que a igreja, esse espaço, é um ponto de encontro, onde você pode se socializar com as pessoas. Quando Salomão terminou o templo, 2 Crônicas capítulo 6, que ele fez um culto de gratidão, a glória de Deus se manifestou no templo. Ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, se vier a guerra, se vier a seca, a ferrugem, a enfermidade, Salomão colocou diante de Deus tudo o que poderia acontecer. Quando ele inaugura o templo, que ele faz a dedicação do templo ao Senhor, a glória de Deus se manifestou, que ninguém parava em pé. Aleluia.
Mas ele faz uma oração, está lá em 2 Crônicas 6. Eu vou dar uma passadinha lá rapidinho, para a gente relembrar o que Deus tem e pode fazer no meio do seu povo. 2 Crônicas, capítulo de número 6. Aleluia. Ele abençoa o povo e dá graças a Deus. Disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado este templo, esta casa, para a morada, um lugar para a tua eterna habitação. E o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação. A partir do momento que você pisa o pé aqui dentro, você já está abençoado. Aleluia. Senhor, eu construí esta casa para a sua eterna habitação. E o rei vira o seu rosto e abençoa toda a congregação de Israel, que estava em pé, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai. Na verdade, quem queria construir o templo era Davi. E o profeta Natan até apoiou, só que Deus falou assim: volta, diz para ele que não é ele que vai construir o templo, é o filho dele que vai suceder no trono. O que eu acho lindo é isso. Ele escolhe Jerusalém, ele escolhe o lugar, em continuação a intenção do pai Davi. Davi não teve a oportunidade de colocar em execução o projeto dele. Ele tinha um projeto, ele desenhou o projeto, ele se preparou, pediu o povo para contribuir, ele tirou do seu ouro, da sua prata, das suas riquezas e ofertou para o templo. Só que Deus não permitiu isso. Ele queria construir, falou: olha, eu moro num palácio, mas Deus merece o melhor. Aleluia. E o projeto era de Davi. Mas Deus se aprovou, disse: olha, não vai ser você. E tem gente, irmãos, tem crente que acha que Deus não fala não. Ele só quer ouvir o sim de Deus. Não, mas Deus falou não para Adão e Eva: não comerás do fruto da árvore. Deus falou não para Moisés: você não vai entrar na terra prometida. Deus falou não para Davi: a espada não vai sair da tua casa. Então entendo que o não de Deus pode significar muita coisa para a sua vida. Ele disse: Senhor, desde o dia em que eu tirei meu povo do Egito. Sabe de onde Deus te tirou? Você já lembrou de onde Deus te trouxe? Ele traz você aqui nessa noite para dizer: você tem gratidão a Deus, da onde Deus te tirou? Como Ele te trouxe para a presença dEle? Aleluia. Ele disse: olha, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa que estivesse o meu nome. Eu escolhi este lugar, eu escolhi Jerusalém, eu escolhi esta noite aqui em Goiânia para abençoar a vida de vocês. Eu escolhi esta noite para divertir vocês, que é tempo de restauração. Gratidão sim, restauração também. Aleluia. Vamos ao Salmo. E o que eu acho interessante, Deus é tão maravilhoso que o salmista, ele diz o seguinte: enquanto Israel estava no cativeiro da Babilônia, sabe o que aconteceu? As suas harpas foram penduradas. Eles não tinham mais prazer de cantar, não tinha prazer nenhum. Aleluia. Eles estavam tão isolados, penduraram a harpa no salgueiro, mas agora o cativeiro estava terminando. Olha que alegria, nem eles estavam acreditando do que estava acontecendo. O cativeiro terminando, retomaram as suas harpas, providenciam as suas flautas, façam danças, glorificam, aleluia. Mas o que eu acho lindo é que Deus, Ele usa a boca do profeta Isaías mais de 100 anos antes, e disse: olha, eu escolhi a Ciro e coloquei minha unção sobre ele. É ele que vai trazer meu povo do cativeiro. Mais de 150 anos, um século e meio, Deus usa a vida de profeta Isaías dizendo: ah, o meu ungido Ciro, a quem eu coloquei a minha unção sobre ele, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos, despedaçarei as portas de bronze e dar-lhe-ei os tesouros da escuridade, para que saibais e creais que eu sou o Senhor.
Uma profecia que levou 1,5 século para se cumprir. Tem gente, pastor, que quer que Deus cumpra ontem o que falou antes de ontem. Mas Deus falou já tem 20 anos. Eu espero uma promessa, vai fazer 33 anos agora em abril. E já estou agradecendo, sabia disso? Desde o dia 31 de dezembro que eu estou agradecendo. Senhor, não aconteceu, mas já estou agradecendo. E Ciro foi que quebrou os ferrolhos, abriu as portas e trouxe o povo de volta para a sua terra. Aleluia. E disse: ninguém vai parar Ciro. E Ciro não conhecia a Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus tem seus instrumentos para usar do jeito que Ele quer. Ele usou os caldeus como vara de disciplina para o povo de Deus. E nós estamos debaixo de uma disciplina. Vou falar, hein? Segura aí. Não pense vocês que a vida vai ser um morango esse ano. Não vai ser doce, não. Porque está cheio de profetas aí profetizando triunfalismo, mensagem de triunfalismo, e não traz mensagem de restauração para a sua igreja. Tem muita gente pregando aí o que Deus não mandou falar. Eu vim aqui para dizer: vamos parar de iludir o povo. É tempo de restaurar, é tempo de reconfigurar a tua vida espiritual. Aleluia. Como é que você vai desfrutar das bênçãos de Deus se você continuar com a cabeça na Babilônia? Nós temos um exemplo bíblico: Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Belsazar. 4 jovens que foram para o cativeiro na Babilônia. Mas eles não se contaminaram. Eles simplesmente soube separar, aprenderam a cultura babilônica, tiveram os nomes trocados, mas não se contaminaram. Aleluia. E Deus está dizendo: olha, não pense que esse ano vai ser florzinha para todo lado. Vai ter os espinhos, vem rosa, mas vem os espinhos também. Aleluia. E Deus, aleluia, anima o povo dizendo: olha, eu preciso que vocês entendam. Esse salmo supõe o contexto de uma fé que nasce. A fé nasceu no meio de um cativeiro. A fé nasceu no meio de uma história de dor e sofrimento. Tudo isso, às vezes Deus coloca você no meio de uma prova para a sua fé ser provada, no meio do deserto, para você caminhar na direção certa. Aleluia. O Salmo 126 está dizendo aqui que a história, aleluia, teve o seu ponto de partida, porque somente Deus poderia libertar este povo das mãos do cativeiro da Babilônia. Jeremias capítulo 29, ele manda uma carta para o povo, diz assim: olha, plantem, tenham filhos, casem os filhos, os netos, construam. E tem mais: aplicai o vosso coração neste lugar e orai para a cidade que eu vos fiz transportar. Vocês vão para o cativeiro e lá vocês me suplicarão e orarão a mim. Na virada do ano eu vi tanta mensagem triunfalista na missionária. A senhora está dizendo que Deus não vai abençoar? Vai, mas Ele vai requerer obediência. Não tem jeito, irmão. Eu tenho que falar o que Deus está mandando. Eu não vim entregar a chave de casa, de carro para ninguém. Se Ele mandar eu falar, eu falo. E como esse Deus não aprova a situação desfavorável, o povo teve a ousadia reivindicar os seus direitos. Eles reivindicaram e denunciaram a injustiça. Eles estavam na mão do Babilônio e diziam assim: olha, canta os hinos de Sião para nós. Traz um cântico de Sião. Aí você vai no Salmo 137. Sentávamos à beira do rio da Babilônia e chorávamos. Como nós vamos cantar numa terra estranha? Como que nós vamos cantar se estamos oprimidos debaixo de opressor da Babilônia?
aleluia. Mas Deus estava ensinando aqui. Ele queria reconstruir os pilares que foram derrubados. Ele queria reconstruir a vida espiritual desse povo. É um evento histórico de libertação, é um evento histórico, aleluia, de rendição total. Mas lá no passado diz assim: olha, vocês plantaram e agora chegou a colheita, aleluia, agora chegou o tempo. É gemendo e chorando, é gemendo, andando, só que não pode parar, tá? É andando, gemendo e chorando, andando, gemendo e chorando. Quer trazer os molhos? Anda, chora, geme e trará consigo os seus molhos. Aleluia. O salmista está trazendo isso aqui para nós, trazer em memória a recordação dos feitos do Senhor. Eu sempre gosto de citar o nome da minha mãe, que está na glória, esperando a ressurreição naquele dia. Foi 40 anos que ela trilhou caminho de ministério. E eu olhava para mim e dizia assim: a senhora escolheu isso? A senhora escolheu? Eu escolhi ser pregadora? Não. Eu nem queria ser crente, só isso. Mas assim: filha, um dia você vai me entender. Eu falei: não entendo. Eu não vou entender nada. Filha, você vai entender. Mãe, para que aguentar isso? Por quê? Se você está cuidando de vidas. O Salmo 26 é uma resposta para o livro de Neemias e Esdras. Minha mãe ficou 40 anos dirigindo igreja, foi traída por pastores, abandonaram ela. Paulo disse para Timóteo: filho, desperte o dom que é em ti, que pela imposição das minhas mãos tu recebeste. Lembra da fé não fingida da tua avó Loide e da tua mãe Eunice. Missionária tem fé fingida? Tem crente fingido, tem cantor fingido, tem pregador fingido, tem profeta fingido. Tem uma fé não fingida. Paulo está preso em Roma e dá conselhos para Timóteo. E Paulo estava à beira de ser executado, abandonado. Colegas de ministério abandonou Paulo. E a gente admira Paulo. Tem um hino antigo, muito antigo mesmo, foi antigo, que dizia assim: eu não vou cantar não, fique tranquilo que eu quero que vocês fiquem tudo acordados. Mas o hino começa assim, só uma introdução: eu quero ter a fé de Abraão, a autoridade de Moisés e a força de Sansão. Eu quero ter a paciência de Jó, obediência de Ló. Eu quero ser um Salomão. Um dia eu estou cantando esse hino em casa, eu falei: peraí. Eu quero ter a fé de Abraão. Abraão foi provado, não foi? Foi. Pediu, Deus pediu o filho, pediu. Abraão teve que esperar o cumprimento da promessa, não foi? Foi. Será que eu estou preparado para passar por isso? A gente canta uns hinos assim, bem interessante, e a gente não presta atenção na letra. Eu quero ter a paciência de Jó. Oi? Eu? Acho que eu não aguentaria não. Um homem que da noite para o dia perde tudo. Mas eu descobri uma coisa em Jó, além da fidelidade e lealdade dele. O que mais doeu em Jó foi perder as ovelhas, os bois. Por que, missionária? Porque eram as ovelhas e os bois que ele fazia sacrifício para Deus. O que mais doeu foi a perda. Perdeu 10 filhos. Quer dizer que a perda de filho não dói. A gente vê mães gritando, chorando pela televisão que perdeu um filho. Imagina 10. Só o que mais machucou, preocupou Jó, é que levaram as ovelhas, levaram os carneiros, tudo que fazia parte do sacrifício. Mas no capítulo 19 ele diz com muita propriedade: eu sei que meu Redentor vive. No capítulo 1 ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Sabe o que Deus está falando? Você não tem nada, tudo sou eu que te dei. Até esse ar que estamos respirando aqui, ó, dos pulmões, é Deus que nos dá. E ele atribui a Deus, o capítulo 1, versos 19 e 20.
Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio à dor, em meio a perdas, a Bíblia diz o quê? Que ele se assenta, se cobre de saco e cinza e adora. Tem gente que só vem para a igreja feliz quando o bolso está cheio. Vem para a igreja dizendo: hoje eu estou feliz, né? Minha conta bancária está gorda, está tudo bem. Agora no dia da adversidade, como é que você se comporta? No dia que você olha e diz assim: hoje eu não tenho, não sei como eu vou fazer. Davi tinha um coração tão grato a Deus, mesmo na caverna, sendo perseguido por Saul, ele adorava a Deus. Aleluia. Mesmo traído pelo seu próprio filho Absalão, ele adorava a Deus. Sabe o que ele disse no Salmo 3? Eu deitei e dormi. O filho de Absalão se levantando contra o pai, se dividindo contra o pai. Eu deito e durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Aleluia. É essa fé que Deus quer que brotar em nós. Você tem dificuldade para chorar? Eu não, eu sou chorona. Tem dificuldade de chorar diante de Deus? Observa o resultado, a resposta daqueles que choram. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que Deus está dizendo? Eu quero canalizar em você esta fé. A fé em meio de lágrimas. Isso é, não desistir de clamar, não desistir de agradecer, abrir o seu coração por completo diante de Deus, colocando todo o seu sentimento e sofrimento. Aleluia. Lá em Isaías capítulo 35 verso 8, Deus manda uma palavra através do profeta Isaías: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por quê? Deus fala com Isaías: vai até o rei, diga a ele preparar a casa, que ele vai morrer. Arruma a tua casa, morrerás e não viverás. Diz o texto que Ezequias virou para a parede e chorou. Deus está mandando muito crente virar para a parede e chorar. Ele disse: Senhor, eu tenho andado em fidelidade diante de ti, diante dos seus caminhos. Eu tenho feito aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. E quando esse homem se quebranta diante de Deus, quando Isaías está saindo do pátio, que Deus lindo, Deus queria ver o coração de Ezequias quebrantado. Ele manda Isaías voltar, diz a ele que eu ouvi a oração. Ele ouviu a oração que você fez hoje antes de vir para cá. Eu te sararei, acrescentarei 15 anos de vida, diz o Senhor. Aleluia. Você já teve essa experiência de chorar diante de Deus? Aquele que semeia com lágrimas, com choro, semear coisas boas em tempo de dor não é fácil, irmãos. Isaac passou pelo período da fome em Gerar, e ele projetou em seu pensamento: eu vou descer para o Egito. Deus disse: fica na terra que eu te coloquei. Eu quero ver tua fé agora, Isaac. No meio de uma fome, de uma crise terrível assolando, planta hoje. Você já imaginou os agricultores em volta de Isaac? Você está fazendo? Estou plantando. Plantando o quê, rapaz? Não chove, não dá nada. Semeia hoje. É no meio da crise que Deus quer ver a minha e a sua fé. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que minha mãe passou por um vale terrível. Eu tinha cerca de 19 anos. Eu achei que minha mãe não ia aguentar, porque ela tinha um marido abençoado. Meu padrasto era só Jesus. Pensa num homem que era incrédulo. Dizia assim: Deus não vai fazer, Valda. Para com isso, Valda. Ele só confiava no trabalho dele. Deus fechou as portas. A minha mãe ficou 2 anos sem receber um centavo do INSS para aposentar e não sair a aposentadoria. Meu padrasto trabalhava com transporte, com mudanças, se dizia carreto, né? De mudança. Caminhão quebrava toda semana. Toda semana o caminhão quebrava.
E o dia ele chegou nervoso, mas pensa num homem nervoso, chutando o cachorro, chutando tudo que tinha na frente. Eu falei, e é hoje? Ele falou para minha mãe, chega, fecha essa igrejinha que está nos fundos do quintal. Meu padrasto tinha cedido metade de um lote bem grande para construir uma pequena igreja. Fecha essa igreja, olha o que está acontecendo aí. Foi só você construir essa igreja, vem as suas provas. Tua aposentadoria não sai. O meu, tudo que eu ganhei numa semana, na outra ele gastava tudo. Minha mãe olhou para ele e falou assim, quem mandou eu abrir a igreja foi Deus. Este povo não é meu, é de Deus. A casa que você tem não é sua, é de Deus. O carro que você tem é de Deus. O emprego que você tem, tudo é dele. Ela disse, Francisco, foi Deus que mandou. Ah, é? Foi Deus que mandou? Então, se foi Deus que mandou, amanhã eu quero meu caminhão consertado. Toda semana, tudo que ele ganhava de segunda a quinta, na sexta, pagava mecânico. Eu lembro que minha mãe pegou a toalha dela, foi lá para o quarto de oração. Ficou acho que umas 3 horas orando. Quando ela chegou, ele disse assim, e aí? Deus falou o que para você? Minha mãe disse assim, não se preocupe. Que esta semana vai ser diferente. Aleluia. Esta semana o céu vai se abrir, Francisco. Ah, é? O caminhão quebrado. Essa semana Deus vai mandar uma providência tal que você vai consertar o seu caminhão e ainda vai sobrar para manter a casa. Eu quero ver. E Deus fez. Semear chorando. O tempo do cativeiro, o sofrimento. Quando Deus livra alguém do cativeiro, aleluia, Ele liberta da escravidão. O que você tem feito para que esse salmo se cumpra na sua vida? Aleluia. O que você tem feito a sua parte para alcançar seu sonho? Aleluia. Semear no meio da fé, no meio de uma crise, não é fácil. Olha para Noemi, está lá em Moabe, perde marido, perde 2 filhos, 3 viúvas, partiu cheia, voltou vazia. Ela chega ali em Belém, a notícia se espalhou, porque hoje, irmãos, com a tal da internet, é segunda assim, ó. E infelizmente tem muita gente se perdendo por causa de notícias de internet, ao invés de ir para a Bíblia. Você viu fulano? Menina, você viu ciclano? Nossa, também. Aí já vai para o julgamento. Noemi volta para Belém, a cidade toda se alvoroçou. Ela veio amargurada, culpando Deus por todas as mazelas. Mas a sua nora, chamada Ruth, ela resolve plantar uma semente de fé no meio de uma crise. 2 viúvas sem dinheiro. Aleluia. Quem sabe aqui nessa noite você está igual Noemi, amargurada, sem esperança que as coisas mudem. Talvez saiu de casa, só Deus sabe o que você deixou lá. A sua vontade era voltar para trás e não ficar no culto. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: prossiga, plante a semente no meio da crise. Deus falou, Isaac, semeia esse ano ainda. Pode plantar. Eu gosto de viajar no texto. Eu posso imaginar, pastora, os agricultores, fazendeiros assim: Isaac está doido. A fome assolando aqui, ele plantando. Isaac, o que você está fazendo? Estou plantando. Rapaz, vai. Deus falou para mim que vai. Deus falou para mim que vai. E Deus cumpriu. Ele plantou e aquele ano, 100 por 1, não desperdiçou uma semente.
Plantar uma semente de fé quando a terra está boa, quando tem chuva, quando a plantação está ótima, o tempo é favorável, é muito fácil. Agora, plantar uma semente de fé quando você vai para uma cidade que ninguém te conhece, você é moabita, de um povo que Deus proibiu de cumprimentar, de saudar, de entrar no meio da Assembleia dos Santos. Olha aí, ela volta com a sua sogra e diz: eu não vou te deixar. Parece que eu vejo Ruth dizendo: eu vou plantar a fé no meio da crise, eu vou plantar a minha semente de fé. Eu não quero saber o que vão pensar de mim em Belém. Eu sou moabita, eu sou estrangeira, mas a misericórdia do Pai se virou para mim. Então nessa noite Deus está dizendo: plantem a sua semente de fé no meio da crise, gemendo, chorando. Não é para parar, é andando, plantando, chorando, andando, plantando, chorando, e você vai ver até metade do ano o que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia. Porque Deus queria restaurar a sorte. Essa palavra sorte aqui é meio complicadinha, porque tem gente assim: pastora, ai, Deus vai restaurar a minha sorte, amanhã eu vou passar na casa lotérica e vou fazer uma fezinha. Você já acha que não tem crente que joga na Mega Sena? Tá assim, ó. Deixa de confiar em Deus. Tá? Tem até profeta que diz que revela o número da Mega Sena. Ele mesmo não jogou e não ganhou. Vocês acham que tem crente que não é acumulado não sei quantos milhões? Você bota o olho assim: nossa, se eu ganhar esses milhões. Hoje no aeroporto de Congonhas, eu chego bem cedo porque em São Paulo o trânsito é doido, e tinha um carro exposto lá. Eu frequento aquele aeroporto toda semana. Vermelho lindo, do jeito que eu gostaria de ter um carro vermelho. Eu olhei, mas a senhora quer entrar? Eu falei: vou entrar. Um Citroën 2024, lindo, lindo, vermelho bordô. Ai, irmãos, eu salivei, sentei. O moço fez uma filmagem comigo. Eu disse: Jesus, esse carro aqui é 106 mil reais. Eu tenho 6 reais, faltam 100 mil. O carro não saiu da minha cabeça hoje, que é meu sonho ter um carro vermelho. Perguntei o preço: quanto é? 106 mil. Eu falei: moço, eu tenho 6 reais, não é 6 mil não. Eu tenho. Ele deu risada. Aí já pegou meu telefone, meu CPF, mandou a proposta. Tá aí, nem respondi. Não é que eu não creio, é que tem outras prioridades. O carro pode esperar. Se Deus quiser me dar, meu irmão, Ele é Deus. Quando chega a crise, o que eu preciso fazer? Buscar somente no Senhor a resposta. Às vezes, mesmo sendo filho de Deus, indo para a casa do Senhor, esquecemos que Ele está junto de nós. Porque às vezes, diante de um problema difícil, buscamos ajuda em tudo e todos, e lembramos de Deus. Por quê? Depois eu lembro. Você lembra do agiota, daquele que empresta com juro? Você lembra do financiamento? Vou lá abrir o financiamento. Deus está dizendo: espera em mim, não faça nada agora. Aqui tem uma resposta para alguém que está me vendo neste momento. Eu lembro há muitos anos atrás, o Senhor falava direto comigo: eu vou te abrir uma conta no banco. Eu não tinha emprego, esposo desempregado, vivendo da obra. Como é que eu vou abrir conta no banco? Quando é um certo dia, estou lavando o meu quintal, parou uma senhora por nome de Eliana. Bom dia, dona Cristina, bom dia. Posso falar com a senhora? Fechei a água, falei: pois não. Naquela época era Unibanco, depois se uniu Junção, Unibanco e Itaú. Eu sou do Unibanco, eu vim aqui para a senhora abrir sua conta. Mas quem mandou a senhora? Não, eu vim. Posso entrar? Eu falei: pode, mas assim, sabe, eu tratei a mulher bem fria. Sentou, montou toda a proposta, eu só ouvindo. E quanto é que eu preciso ter para abrir essa conta? Na época, irmão, R$350 era dinheiro. Isso tem o quê? Mais ou menos uns 20 anos atrás. Era dinheiro. Eu preciso de R$350 para abrir sua conta. Qual é o prazo que a senhora me dá? Te dou um prazo de 3 dias. Falei: da onde eu vou tirar esse dinheiro? Pagando aluguel.
Primeiro dia, aí o meu marido falou: Cristina, sai disso. Deus falou que ia me dar uma conta e um talão de cheque. Falei: para que eu quero talão de cheque? Hoje não se usa mais, né? Mas naquele tempo usava muito. Segundo dia, ela disse: na sexta-feira, antes das 4 horas, eu quero a senhora no banco levando dinheiro. Sexta-feira chegou o prazo. Eu não tinha um conto, um centavo. Por volta de meio-dia, falei: Senhor, eu acho que eu entrei numa fria. Eu não devia ter recebido essa mulher aqui em casa. O telefone toca. Missionária, eu fiz um voto com Deus. Numa campanha que a senhora fez, eu preciso aí te abençoar. Falei: opa, pode vir. Chegou lá em casa, me deu a quantia certinha. Por que não foi R$400? Ele me deu R$350. Eu passei a mão no dinheiro, orei, agradeci, corri para o banco, abri a conta. Irmãos, Deus, quando quer fazer, Ele faz. Mas tem hora que a sua semente de fé, você tem que plantar na terra seca, num período que não chove, no meio de uma crise. Noemi volta para Belém, ouve dizer que Deus visitou Belém, aleluia, o pão chegou na casa de Belém. Ela diz: eu parti cheia, voltei vazia. E diz: minha filha, vai para o campo de Boaz, vai colher as espigas que caíram do chão, porque era uma lei para os estrangeiros. Fica quietinha, porque sabe o que estava dizendo? Parece que eu vejo Deus dizendo: vai, Ruth, porque no meio desse cenário vem vindo Boaz. Ela estava lá quietinha, catando as espigas, sem abrir a boca, sem falar nada para ninguém. De repente chega o dono da fazenda, Boaz. Ele diz assim: quem é esta moça? Quem é essa pregadora? Quem é essa pastora? E disse: é Ruth, a Moabita. Fizeram questão de falar que ela era de Moab. Sirva ela. E disseram: e ela, quietinha, não abriu a boca até agora, só se levantou para buscar água para beber. Dê água para ela, dê as melhores espigas. Quando você planta uma semente no meio da crise, Deus está dizendo: é no meio da crise que eu vou abrir a porta, é no meio da crise que eu vou curar, é no meio da crise que eu vou fazer. Então levante a sua mão e adore a Ele essa noite. No meio de lágrimas, quem sabe você perguntou: onde é que está o meu Deus? Aleluia. Nesta noite eu sei que muita gente veio aqui para ouvir uma palavra profética. Deus está dizendo para nós: vai ter crise no Brasil, viu? Já estamos. Sorrateiramente está acontecendo. Agora Deus está dizendo assim: eu quero ver a tua fé. Semeia. Como assim, missionária? No meio da dor. Semeia no meio da crise. Semeia no meio do nada. Plante, chore, busque o Senhor, faça propósito, desça na madrugada. Eu vou me abrir a boca de profeta e vou dizer: Deus vai sortear alguém. Levácia, cabadurevácia. Deus vai sortear alguém. Não é que você tem que passar na casa lotérica amanhã e fazer um joguinho de Mega Sena. Não faça isso. Esse sorteio é Deus que vai fazer. Ele vai colocar o teu nome lá. E se Ele ver que você está com fé, chorando: estou chorando, Senhor, mas eu preciso. É gemendo, mas eu vou voltar a sair do cativeiro. Qual é o teu cativeiro nessa noite? Aleluia. Deus estava dizendo para o seu povo: eu vou levantar alguém por nome de Ciro, e ele vai quebrar os ferrolhos de ferro. O versículo de Salmo 126, o versículo 5 e 6 diz: eles estavam emocionados, capturaram eles na jornada dos judeus de volta para Jerusalém. A cidade foi devastada, com lágrimas eles lançaram a semente da reconstrução. Enfrentaram desafios e tristeza. No entanto, eles acreditaram que veriam os frutos do seu trabalho. Eles acreditavam que teriam fruto da restauração da sua terra. As suas lágrimas transformariam, aleluia, em alegria de canções e gratidão. Aleluia.
As lágrimas deste povo iria trazer algo muito forte. A canção de gratidão viria aos lábios dele. E esse versículo está dizendo: celebra com perseverança, celebra com esperança, aleluia, mesmo no meio de circunstâncias difíceis. Eu estava conversando com minha irmã lá nos Estados Unidos. Eu disse: o que está acontecendo aí? Ela disse: está difícil. Eu tenho orado, pedido: Deus, se o Senhor está permitindo tudo isso, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Eu estive na América no ano do passado, em outubro. Eu avisei o povo: tratem de orar. Tratem de orar, porque eu não sei o que vem vindo aí. Hoje eu li as reportagens, muita gente com a mão na cabeça. O estado de Minas Gerais é o estado que mais está recebendo imigrantes voltando para sua terra. Investiram milhões, investiram dinheiro, venderam casa, venderam carro, venderam tudo para se arriscar. E Deus está, irmãos, missionária, mas ele tá será que ele está sendo injusto mesmo? Será que o Trump está sendo injusto? O que foi que Deus disse para Faraó? Para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que todos saibam que eu sou Deus. Capítulo 14 do Êxodo. O povo está indo embora. Bora, vai embora. Daqui a pouco Deus fala com Moisés: Moisés, voltem e acampem em Pi-Hahirote, beco sem saída, porta de escape. Deixa Faraó achar que vocês estão perdidos. Faraó, quando viu o povo voltando, disse assim: aí ó, se tivesse ficado aqui, sabe o que o povo disse? Moisés, não era melhor estar no Egito do que morrer aqui? Foi para isso que sempre vai ter alguém murmurando. Coitado de Moisés, por causa do povo não entrou na terra prometida. Moisés, diga ao povo para acampar. Como se não bastasse, fique aí, para aí. Tem Mar Vermelho, tem canibais, tem tanta coisa do lado. E atrás vem vindo o quê? Faraó e seu exército. Quando Deus quer mostrar a glória dele, parece que eu vejo Deus sacando uma carta da manga e dizendo: agora é a hora. Faraó falou assim: ó, estão todos desorientados, agora é a hora que vamos capturá-los, vamos atrás deles. Monta os seus carros, os seus cavalos, os seus soldados e vai atrás da multidão. Alabácia, alamandachoremácia. E quando o povo grita: Moisés, nós vamos morrer, monte para todo lado, Mar Vermelho fechado, alabara a Assúria. Moisés entra e ora, e Deus diz: Moisés, toca nas águas. Eu não te dei a vara, eu não dei a minha palavra, que no meio da crise plante uma semente de fé. Planta. Deus não disse que vai abençoar, então faz a sua parte. Larga de ser medroso, rapaz. É gemendo e chorando, andando, gemendo e chorando. E o povo começa a dizer: Moisés, nós vamos morrer, Faraó está indo, nosso encalço. Deus diz assim: eu te dei a vara, toca nas águas, dá o primeiro passo. A hora que você der o primeiro passo, o mar, Deus cria caminho no meio do mar ou não cria? Deus cria vereda ou não cria? Eu estou sentindo Deus nessa casa. Tudo que Deus queria era restaurar o seu povo. Precisaram ir para o cativeiro para entender o que Deus queria deles. Se tivesse dado ouvido aos profetas que profetizaram, foi no século 6 a.C., Jerusalém vivenciou um dos episódios mais dolorosos de sua história. Em 587 a.C., a cidade foi assolada, seus muros derrubados, o templo destruído e muitos dos seus habitantes levados para o exílio babilônico. Toda a esperança foi embora. Já estou indo no tópico final, mas a história não terminou aí.
Passou-se 70 anos. Um novo capítulo começa a ser desenhado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou terminando o cativeiro de alguém essa noite. Vem vindo um novo capítulo na tua vida. Mas para que tal aconteça, a ordem de Deus é: cava poço, vá para o joelho. Não vem nada de graça. Não fique esperando que todos os profetas de Goiás, do Brasil, tenham que orar por você. Faz a sua parte. Pega essa semente de crise e planta. Aleluia. Um novo capítulo começa a se desenrolar. E o povo de Israel é permitido tornar a sua terra amada. Contudo, os que encontraram não era, aleluia, a Jerusalém que haviam deixado para trás. Encontraram ruínas, lembranças, desafios imensos. Reconstruir não seria apenas uma questão de erguer paredes, mas de reconstruir corações, sonhos, corações despedaçados, corações inflamados de amargura que tem aqui hoje, corações inflamados que não conseguem perdoar a mágoa do ano passado. O ano terminou e você não perdoou. Ai, missionária, que a senhora não sabe a minha história. Foi muito dura. Não quero saber. Deus está dizendo assim: eu quero reconstruir o teu coração despedaçado. Eu quero reconstruir os seus sonhos. É aqui que o Salmo 126 está dizendo. Aqui ressoa uma profunda emoção. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. A fé reconstrói. A fé realiza milagre. A fé reconstruiu Jerusalém. Não foi fácil, não foi. Quando eles lembraram do passado e ao encarar a dura realidade do presente, derramaram lágrimas. Mais ou menos assim: se nós tivéssemos dado ouvido à voz de Deus, nós não estaríamos no cativeiro. Se você não tivesse saído do lugar, tivesse esperado em Deus, talvez a situação hoje seria diferente. Mas o Deus da misericórdia me trouxe aqui essa noite para te dizer que ainda dá tempo. Dá tempo de reconstruir o que foi derrubado. Dá tempo de reconfigurar o que foi desconfigurado. Dá tempo de restituir aquilo que você perdeu. Missionário, eu não consigo orar mais. Trata de orar. Está difícil, ore a si mesmo. Peça misericórdia, 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 misericórdia. É a causa de nós não sermos consumidos. Missionária, a situação lá em casa está difícil. Faz a sua parte, para de esperar pelos outros. Reconstrói os muros da tua família. Reconstrói, não adianta viver do passado. Quem vive do passado é museu. Derramaram lágrimas, mas essas lágrimas, ao invés de ser um sinal de derrota, se tornaram um adubo para uma nova semeadura. Eu tenho você dito, missionária, como eu tenho chorado. Deus está dizendo: essas lágrimas é para transformar em adubo para uma terra nova, para um novo plantio, para um novo tempo, para uma nova história, um novo capítulo. Deus está dizendo: eu estou desenrolando um capítulo novo na vida de alguém essa noite. Choraram enquanto lançaram sementes, mas cantaram também quando voltaram da colheita. Eles começaram a plantar lembrando o passado. Quando você vai no Salmo 81 ou 83, diz assim: se Israel tivesse me dado ouvido, eu só não, aleluia, derramaria água da rocha, mas eu sustentaria com mel fino, um trigo fino tirado da rocha. Deus estava dizendo para o seu povo: se vocês tivessem obedecido a minha voz, eu só não abriria o mar vermelho, eu só não faria a água da rocha sair, como eu sustentaria vocês com trigo
trigo fino, com a melhor qualidade, mas vocês resolveram entrar pelo caminho da desobediência. Deus está dizendo aqui nessa noite que alguém precisa ser refeito, alguém precisa ser restaurado, pegar o caminho de volta. Volta, virgem, filha de Israel, pega os teus adornos que você perdeu por aí, volta, faz a conversão no caminho, retorna, que eu ainda dou esperança de melhorar a tua vida. Retorna, ó virgem de Israel. Onde é que você largou seus adornos? Está lá em Jeremias, se não me engano é o capítulo 31. Aleluia. Retorna, faz a conversão na estrada. Aleluia. Volta, chora, lança semente, mas você vai cantar trazendo os molhos. São sacrifícios, esforços. E é nesse momento que a verdadeira fé e esperança são testados. Eu tinha 20 anos de idade, morava no noroeste do Paraná, um lugar que eu odiei, não gostei, era jovem. Chegamos numa crise da maior seca do estado do Paraná. Meu padrasto comprou um sítio de 6 alqueires. A gente sai do município do Grande ABC em São Paulo e vai para o Paraná. Falei para minha mãe, quero ver o que vocês vão fazer. Todo mundo perdendo, café, soja, algodão, milho, feijão, tudo seco, não caiu uma gota. Irmãos, 3 meses, não caiu uma gota de chuva, um calor terrível. A minha mãe, como era uma mulher ousada, morava mais 4 famílias. 10 para meia-noite, quero todo mundo no pátio, vamos orar. O céu vai se movimentar em nosso favor. Meu padrasto falou assim, Valda, a gente veio para cá, vamos perder tudo que eu ganhei e investir nessa terra. Aí disse, não vai não. Falou meu padrasto, amanhã pode plantar. Valda, não tem planta amanhã. Pegou o sobrinho dele, mais outro sobrinho, um cunhado, e começaram a fazer as covas e plantar. Semente de feijão, milho. E minha mãe orando aqui, olhando e orando, olhando e orando. Mais de meio-dia, já estavam terminando de fazer aquelas carreiras de plantação. Minha mãe disse, hoje, 10 para meia-noite, eu quero todo mundo no pátio orar. Chamou todas as famílias. Na minha casa era eu, a Cleide, e meu padrasto e minha mãe. Tinha família com 5 filhos, tinha família com 6, porque tem gente que gosta de fazer filho. Misericórdia. Misericórdia. Quem não fez, Jesus vai abençoar. Chamou todo mundo, pegue nas mãos. Minha mãe começou a orar 10 para meia-noite, 5 para meia-noite, 3 para meia-noite. O céu azul, 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 coisa mais linda. Quando deu meia-noite, ouvimos um trovão, mas tão forte que tremeu a terra. A chuva caiu 10 dias. 10 dias de chuva. Mas era chuva. Detalhe, só caiu no nosso território, do nosso sítio. Toda a vizinhança veio perguntar qual é o segredo de vocês. Minha mãe disse, fé, foi Deus que fez isso. Para vocês terem ideia, teve um fazendeiro que tinha 72 alqueires de soja. Ele fez um empréstimo altíssimo no Banco do Brasil. Ele se suicidou porque perdeu tudo e nós sobrevivemos. Fé. Deus quer ver a sua semente de fé. Não é quando tudo está bem, é quando nada está dando certo. No meio do cativeiro, sendo zombado pelos inimigos, canta um hino para nós. Vamos. Pega a harpa. Não vou cantar mais, eu vou entregar meu cargo, viu, pastora? Não quero mais saber desse negócio de reger, de que... Penduraram a harpa. Não tinham prazer de cantar. Mas um dia a esperança voltou. E eles pegam a harpa e começam a tocar o hino de adoração a Deus. Os esforços, os sacrifícios. É nesse momento de dificuldade, de lágrimas. É neste momento que a verdadeira fé e esperança começa a brotar. E o povo de Israel, mesmo diante de escombros, optou semear por sonhar novamente. E a promessa de Deus era clara: haveria uma colheita, e ela viria acompanhada de alegria. Você pode glorificar a Jesus? Para nós, nos dias de hoje, a mensagem é essa.
Vamos plantar chorando nos pés do Senhor. Assim como os israelitas sofreram toda essa opressão, nós somos chamados a plantar uma semente de fé. Viu, meu irmão, você que está sentado aí? Haverá um movimento do céu pela tua vida. Levando o baracando a forgue de céu e de rébio. Deus está te dizendo nessa noite: levanta, pega a tua semente de fé. No meio dessa situação pode plantar. Eu sou Deus que falo e cumpro a minha boa palavra. Rebasse como nuvem entre forga. Teve um dia que o Senhor disse: agora não sei o que eu vou fazer. Eu estou com a mão na cabeça, não estou vendo saída. Só que o meu Deus manda te dizer: eu não estou com a mão na cabeça, eu tenho estratégia. Tu olhou para a esposa e disse: agora, onde é que eu vou buscar recurso? Não desça ao Egito. Amor, e avassei. Há um decreto de Deus descendo pela tua vida, porque o desespero bateu na tua alma, moço. E Deus manda te dizer: foi eu que te trouxe aqui essa noite. Você estava sem esperança nenhuma, mas o meu Deus diz: o teu nome vai ser lembrado na boca de alguém. O teu nome vai ser lembrado no coração de alguém. E para tu saber que é Deus na minha vida, tu pediu uma resposta hoje aqui neste culto. Eu estou sentindo um Deus. Ele está aqui. Cante e exalte Ele. Não tenha vergonha de chorar. Você tem liberdade aqui nesta casa. Deus está dizendo: a papelada vai vir para a tua mão, os documentos tu vai assinar. Deus manda te dizer: seja fiel no mínimo, que no muito eu vou te colocar. Estou encerrando. Seja qual for o desafio que Deus te colocou, seja qual for a proposta que Deus te dá hoje, aleluia, em frente. Lembre-se, plante com fé e esperança, pois o Deus que transforma lágrimas em alegria, Ele está presente aqui nesta casa. Eu sei que vocês já passaram por momentos difíceis, mas Deus está dizendo: um coração contrito e quebrantado eu não rejeito. Os crentes de hoje não choram mais. Está faltando lágrimas nos nossos olhos, e Deus quer restaurar essa nação. Deus quer restaurar os crentes que há muito tempo não oram, não derramam uma lágrima diante de Deus. É muito fácil. O que vai ser preciso Deus fazer? A pandemia passou, não tem mais Covid. Pode ser que levante cenas dos próximos capítulos. Preste bem atenção. Deus está chamando a igreja, pastora Márcia, para entrar num propósito de oração e se derramar diante dele, para que os nossos inimigos não zombem de nós. Sabe o que dizia? Cadê aqueles cânticos de Sião? Canta para nós. Eu vou aqui no Salmo 137 para encerrar. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos. Choraram de saudade dos cultos. Eles esconderam suas harpas em arbustos ou nas cavidades dos rochedos. Penduraram as suas harpas de modo que pudessem vê-los de longe. Mas Deus estava dizendo: pegue as harpas de volta. A situação do povo era deplorável. Os cânticos de Sião, aleluia, eles passaram por abusos difíceis. Seus inimigos tiraram
de seus lares e levaram para o cativeiro, humilhados, tristes, sem esperança. Ainda dizia assim: você não cantava na igreja? Por que não canta mais? Você não participava do conjunto das irmãs? Por que não está participando mais? Hein, bonita? Parou por quê? Deus está falando com alguém aqui essa noite. Pega a tua harpa e volta. Pega a tua harpa escondida e volta a fazer o que você fazia. Não fique esperando as coisas acontecer, não. Dá o primeiro passo de fé. Deus disse para Josué, capítulo 6: eu já dei Jericó. Parecia tudo muito, as pessoas queriam o automático. Deus já deu Jericó mesmo? Opa, vamos lá tomar posse. Dá a volta 6 dias, com trombeta, no silêncio. No 7º dia, dá 7 voltas. E quando eu disser para vocês gritar, gritem, e as muralhas caem. Os crentes hoje, pastora, quer ver no automático. Deus falou que vai me dar. Você está fazendo o quê? Não ora, não faz propósito, cruza o braço, diz assim: vai cair do céu. Vou dizer uma coisa para vocês, com muito temor e tremor: se a igreja de Jesus não acordar, o aperto vai ser grande. Deus tem falado pela boca de muitos profetas, para que a gente desperte. Tem muita gente que pendurou a harpa, pendurou a Bíblia, não lê Bíblia mais, não tira o tempo para Deus. E o Senhor está dizendo: derrama lágrima, cultive essa semente com lágrima, para trazer os molhos com alegria. Estou encerrando. Ainda queria reivindicar: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Se assentaram próximo aos rios da Babilônia, numa terra estranha. Disseram: como nós vamos cantar estando em terra estranha? De que jeito? A Babilônia era uma terra estranha. E semear com lágrimas. Seus conquistadores encurralaram próximo aos rios, levaram eles próximo aos rios para derrotá-los. E foi naquela hora que se lembraram de Sião, se lembraram do culto, da consagração, do jejum, da manhã com Deus. E você frequentava, lembra? Ai, não tem mais força. Uma moça mandou uma mensagem há cerca de uns 10 dias, disse assim: missionária, eu não consigo orar e não quero orar. Eu falei: e eu tenho obrigado a orar por você? E é eu que tenho que pegar a sua... Não, meu irmão, eu não vou botar a mão onde Deus colocou a espada. Sou eu que tenho que... Se você diz que não consegue orar e não quer orar, eu tenho que pegar a sua prova? Não. Você tem que descer. A menina disse para Naamã: vá atrás do profeta. Eliseu está aí. Fala com ele. O que ele pensou? Eu sou general. Eu tenho autoridade, eu tenho nome, eu tenho renome, eu tenho posição. O profeta vai sair, vai me abraçar, vai dar 3 terras em mim. O profeta falou assim: antes, fala para ele ir para o Rio Jordão. Oi? Jordão. Não, mas é o Jordão. Não, mas tem rio melhor. Mas é no Jordão, que significa descendo. É lá no Jordão, você descendo. E tem mais, são 7 vezes. Na 7ª, sua pele vai sair limpa como uma pele de bebê. Lá no teu acampamento de soldado, você é general, que você não é nada. Desce, vai para o Jordão. O seu moço diz: meu senhor, não é difícil, faça o que o profeta está dizendo. Não, vou chegar lá, mas ele nem me cumprimentou, nem me mandou um WhatsApp a pastora, nem me vi, é tanto crente dodói. A pastora nem ligou para mim. É ela que tem que correr atrás de tu, é? Eu estou esperando. Sim.
Vai para o Jordão, desce 7 vezes, e você vai voltar com a vitória. Vai lá para o Jordão, desce, se humilha. Naamã achou que a coisa ia ser muito prática, né? Não, a menina me deu a dica. Ela falou que se eu procurar o profeta aqui, ele vai orar por mim, vai limpar minha pele. Só que o profeta falou assim: eu nem vou sair para cumprimentar. A receita é: vá para o Jordão e mergulhe 7 vezes. Está dando a dica para alguém aqui. Andando, gemendo e chorando, planta a semente de fé. Uma semente que você vai trazer com um sorriso nos lábios, com gratidão por estar aqui essa noite. Quantos podem receber essa palavra? Diz amém. Fique em pé em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Vem cá, irmão de vestido azul. Da mão direita. Jesus está visitando o seu sangue essa noite. Quem manda o ar aí, eu choro. Se você soubesse o livramento que Deus está te dando na tua saúde hoje. Se tu soubesse o que Deus tem feito para te dar livramento, não era para você estar aqui hoje. Mas o Espírito de Deus te trouxe a esta casa. Ele arranca uma amargura do teu coração que há muitos dias você está carregando. E você disse: Senhor, eu sou tua serva. Não foi? Por que é que eu estou passando por isso? Jesus disse para te lapidar. Porque tu é profeta covarde. Tu não faz o que Deus manda. Tu não fala o que Deus manda, engole tudo e está aí sofrendo. Vai semear com lágrimas que Deus vai trazer os molhos. Haverá uma resposta de Deus por esses dias sobre uma situação que você colocou nas mãos do Senhor. Haverá um movimento do céu pela tua casa e pela vida de alguém da tua família. Porque a morte rondou alguém da tua casa. O espírito da morte rodeou alguém da tua família. Se não fosse a mão de Deus, tu teria de sepultado alguém antes de terminar o ano. Mas nessa noite diz o Senhor: filha, eu me compadeço de ti e te digo, te arranco daquela casa com raiz e tudo. Eu crio uma situação para te tirar de lá. Alguém te observa e diz: lá vai a crente, lá vai ela, não sai da igreja. Mas não é para sair mesmo. Mas diz o Senhor: vai bater na tua porta e pedir oração. Ore. Já soltou palavras para te ofender e te humilhar. Tu está te sentindo como Ana diante de Penina. Parece que Penina ganhou a guerra. Parece que Penina ganhou a batalha, rindo. Mas diz o Senhor: eu vou parar a Penina. Eu vou parar o ar de zombaria. Eu apenas permiti para tu se aproximar mais de mim. E diz o Senhor: não volte para a tua terra agora não. Foi Ele que te trouxe aqui para esse estado. Levar-me. Quantas vezes tu pensou em voltar para trás, pegar mudança e sumir? Deus manda te dizer: fica na minha presença, plante a semente de fé no meio dessa situação e tu vai colher, assim diz o Senhor. Todos podem glorificar a Jesus.
Bateu crise, ore. Bateu a crise, chore. Bateu a crise, semeie. É nessa hora que a semente da fé vai começar a agir na terra que precisa ser molhada. Deus está dizendo: eu vou abençoar muitos, mas eu vou apertar muitos crentes que estão vivendo do bem bom e não quer saber de nada. Não se apoie em homens. Não espere nada do homem, mas espere de Deus. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. 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 O Senhor está na casa e está dizendo: eu vou reverter o quadro, porque tem um milagre para acontecer na vida de alguém aqui. O laboratório do céu está aberto para reciclar o sangue e as células de alguém esta noite. Eu estou ouvindo a palavra células. Levar que eu forgue para subir a braço. Anda, vá-se camadúria. Deus está dizendo: eu estou renovando células porque parecia que estava morrendo. Eu estou renovando esta noite. O transplante do céu começa a acontecer na vida de alguém agora. Há um mover de Deus nesta casa aqui, dizendo: eu marco esta noite com a minha glória, para mostrar que eu sou Deus de misericórdia. Eu dou chance para alguém para viver o melhor da minha presença. Ele está trabalhando na medula de alguém. Ele está visitando a medula de alguém essa noite. Ele lava a cama suribé. Ele leva suribacau e devácia. Ele bacabora súria. Ele está passando aí. Ele está passando lá. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui. O mestre chegou. O mestre chegou. E onde ele chega, o milagre vai acontecer agora. Emira vassoura, ela boa doravácia, ele passia voriba. Mas este ano haverá velório no meio gospel. Este ano, no meio gospel, Deus arranca alguém da terra. Ele não dá glória dele para o homem. E tem muita gente dando glória para o homem. Este ano vai ter velório. E não vai ser só um, não. Não vai ser só um velório, não. No meio gospel, Deus está dizendo: a glória é para mim. A glória é para mim. A glória é para mim. Estão trocando tudo. Estão terceirizando as coisas de Deus. E ele não está gostando, não. Vai ter velório no meio gospel. Para não se perder, ele deixou na terra para glorificar a Deus. Deu o talento para glorificar a Deus. Estão mudando tudo. Não é para glorificar a Deus, então vem comigo. Pronto, falei. Levante as mãos. Pai, em nome de Jesus, faça essa palavra brotar no coração dos teus filhos. E que nesta noite haja restauração. Haja algo novo na vida de alguém, Senhor. No âmbito físico, espiritual, financeiro, na saúde e na família. Pai, é uma gratidão a Ti pelos 10 anos desse ministério. Abençoa a pastora Márcia, seus companheiros e companheiras.
todos que estão envolvidos nessa obra, os músicos, Pai, os que louvam o teu nome. Aqui vem pessoas de outras cidades para ouvir a tua palavra e que voltem para casa carregando os seus molhos, mas tem que semear andando e chorando para trazer os molhos. Deus deu a receita, agora basta que nós obedeçamos. Dê a vitória, meu irmão, a minha irmã, esta noite. É o pedido da minha alma e o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aplaude a ele merece.